nossas Bíblias? Hoje o tema do sermão, como foi posto lá nas mídias sociais, né, é um recurso que nós temos utilizado, né, para fazer propaganda dos nossos sermões, é sobre a pergunta que um homem fez ao Cristo, né? Uma pergunta importante, uma pergunta que nesta noite também ela precisa ser respondida. Uma pergunta importante e, portanto, ela precisa ser respondida. E esse homem se aproximou de Jesus e fez essa pergunta. Então, a minha intenção nesta noite é justamente responder essa pergunta, né? Esta pergunta que foi feita por esse homem. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, a partir do verso 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. A pergunta é a seguinte: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? De pronto, nessa pergunta, esse homem já está externando uma preocupação importante, uma preocupação que todos nós devemos ter com a vida eterna. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Certo? Então, esse homem vai fazer uma pergunta para o Cristo: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se você ainda não fez essa pergunta, eu digo a você que você deve fazê-la. Ah, pastor, mas eu sou jovem demais para me preocupar com isso. É claro, irmãos, que eu não quero usar esse exemplo de maneira a constrangê-los ou a criar um clima de terror. Não. É muito pelo contrário. Vou até fazer essa citação também, lembrando aos irmãos que nós devemos estar orando pelos familiares desta tragédia que aconteceu essa semana. Uma tragédia. A minha semana foi muito pesada por conta do que aconteceu. Acredito que a de vocês também. Foi muito sofrimento. Ainda hoje, né, nos poucos momentos ali que eu tive de tempo, né, ainda alguns corpos sendo velados, é muito sofrimento. Mas por que eu estou citando essa tragédia que aconteceu, né, com o avião, a queda daquele avião, 71 pessoas que perderam as suas vidas? Nenhum deles, eu tenho certeza, acreditavam que queriam morrer naquele dia. Nenhum deles. Uma vez alguém ali, nós tínhamos inclusive, né, cristãos ali, né, que testemunharam da sua fé, inclusive ali naquele momento de dificuldade, mas eu acredito que ninguém ali estava esperando que a morte chegaria naquele momento. Pelo contrário, né, eles estavam indo em busca de uma realização de um sonho, né, todo um time de futebol que estava chamando a atenção do mundo. É uma história muito bonita. Com certeza vão transformar essa história em um filme, e será um filme assim muito belo de assistir. Mas enfim, a tragédia aconteceu e essas pessoas perderam as suas vidas. E nós, irmãos, de maneira alguma podemos vivermos como se isso não pudesse acontecer conosco a qualquer momento. Mas pastor, eu saí de casa querendo ouvir uma palavra de ânimo e o senhor está dizendo que eu posso morrer a qualquer momento. É verdade. Eu sou o primeiro aí nessa fila de possibilidades, né? A morte pode chegar a qualquer momento. Por isso a preocupação com a vida eterna, ela deve estar presente em nossos corações e nossas mentes. A nossa existência não se resume só a esse mundo, irmãos. Não se resume, né? A Bíblia diz que quando cessa o fôlego de vida, o pó torna ao pó, mas o Espírito retorna para quem? Para Deus. Há uma continuidade de existência. Essa existência pós-morte, o que será dela, depende da entrada do Cristo em nossas vidas. Não estou aqui para dizer que a religião salva, não estou aqui para dizer que o nome da igreja salva, porque essas coisas de fato não salvam ninguém. Mas quero dizer a diferença que faz de Cristo ser o Senhor da minha vida.
Porque a partir do momento que Cristo passa a ser o Senhor da minha vida, eu não tenho mais a morte. Porque ele promete que aqueles que o seguem, aqueles que são seus discípulos, aqueles que se submetem ao seu senhorio, ainda que estejam mortos, o que vai acontecer? Viverão e viverão eternamente. Certo? E esse homem aqui, ele estava preocupado com isso. Com certeza você já ouviu muitas pregações acerca desse homem. Muitas pregações. E na maioria das vezes, enfoca-se o lado negativo dele. Como é que ele não quis vender tudo para seguir o Cristo? Oh, queridos, nós vamos ver nesta noite que não é bem assim. Eu vou tentar trazer assim um enfoque positivo desse homem. E, inclusive, é claro que nós devemos ter cuidado, né, com as conjecturas quando estamos expondo a palavra, mas durante um tempo, quando iniciei os meus estudos, iniciei o ministério da pregação, eu tinha uma tendência de dizer que esse homem morreu condenado, ou de que ele não foi salvo. Nesta noite eu vou trabalhar com uma visão mais positiva. E vou inclusive mostrar aos irmãos que não há indícios de que aquele homem tenha morrido sem ter sido salvo pelo Cristo. Naquele momento não. Mas o que impede de que aquele homem tenha refletido, tenha pensado e tenha revisto a sua posição? Mas pastor, a partir do que o senhor está dizendo isso? A partir de algo que o próprio texto nos fala. Mas nós vamos ler o texto e, obviamente, depois eu vou fazer as minhas inferências a partir da leitura do texto. Mas o importante nessa noite é a pergunta que ele faz. E a pergunta é esta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se eu fizesse outra pergunta aos irmãos, eu tenho certeza que a resposta seria positiva de todos. Quem deseja viver eternamente? Quem? Então, todos nós, né? Viver eternamente é bom. O maior medo do homem é a morte. A morte foi trazida para a nossa existência pelo pecado. Por isso que a morte causa tanta dor. Por isso que a morte nos machuca. Por isso que ela cria no homem esse medo. Só a partir do Cristo é que nós podemos enfrentar a morte. Por isso que Paulo vai escrever lá em Romanos: ó morte, onde está o teu aguilhão? A partir do advento de Cristo, nós perdemos o medo da morte. Porque a morte na vida de um cristão, ela é instrumento de bênção. Quando nós morremos, estaremos com quem? Com o Senhor. Mas a vida eterna é de fato algo que deve chamar a nossa atenção e deve despertar o desejo de nós. Mas o que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? O que é que nós temos que fazer, pastor? Nós vamos ver a partir da leitura do texto. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Nos fala assim a palavra do Senhor: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Interessante, né? Cristo ia caminhando, um homem, a Bíblia não traz muitas características no primeiro momento, diz apenas que um homem correu para ele e fez o quê? Se ajoelhou. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele interroga o Cristo. Pergunta importante, pergunta correta. Nós vamos ver que Cristo não se ofende, nem se sente incomodado com a pergunta. Pergunta importante. Pergunta que todos nós devemos fazer. Certo? Mas prossigamos na leitura. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é quem? Deus. Verso 19. Tu sabes os mandamentos. Aí Jesus Cristo vai citar alguns mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra ao teu pai e à tua. Obviamente nós estamos aqui, irmãos, diante de um resumo, né, dos mandamentos, daquilo que a lei do Senhor, né,
impunha às pessoas. Nesta noite também nós vamos perceber de maneira muito clara, né? Mais uma vez, a minha intenção aqui não é agredir a fé de ninguém, né? Mas nós vamos ver de maneira muito clara que a observância dos mandamentos não salva ninguém. Não salva ninguém. Porque daqui a pouco esse homem vai dizer, eu guardo, eu obedeço os mandamentos. Está lá no texto. Por mais que ele diga ao Cristo, olha, eu guardo isso aí, eu guardo os mandamentos. Por mais que alguém diga, eu guardo os mandamentos. Qualquer pessoa que leia os mandamentos vai perceber que a guarda integral dos mandamentos, ela é simplesmente o quê? Impossível. Impossível. Eu cito apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Você vive esse mandamento? Você vive de fato esse mandamento? Você ama Deus acima de todas as coisas o tempo todo? Segundo mandamento: amarás o teu próximo. Meus irmãos, quem aqui ama o próximo como a si mesmo? Quem? Quem aqui consegue amar o próximo como a si mesmo? Quantas e quantas vezes eu e você, quantas e quantas vezes eu e você vemos alguém que está precisando de algo, nós temos aquilo que aquela pessoa precisa e nós não abrimos mão para abençoar aquela pessoa. Estou mentindo? Estou mentindo? Várias vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós até nos sentimos melhores do que aqueles que não têm o que nós temos. Guardar os mandamentos, né, integralmente, é muito claro que é impossível. Mas os mandamentos apontarão para algo maior. Enfim, eu já falei sobre isso aqui. Não é o objetivo nesta noite. Mas vamos lá. Verso 20. Veja o que esse homem responde ao Cristo. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso o quê? Tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Nós estamos diante aqui de um homem extremamente religioso. Um homem que se preocupava em obedecer os mandamentos. Certo? Verso 20. Jesus, porém, respondeu e lhe disse. E Jesus, olhando para ele, esse detalhe aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Não sei se você, quando leu aqui, isso já lhe chamou a atenção. E Jesus, olhando para ele, o que é que está escrito aí? O amor. Eu estou apenas lendo o texto, certo? O texto me informa, o texto informa a igreja que Jesus, ao olhar para aquele homem, Jesus, qual foi o sentimento do Cristo por ele? Jesus amou aquele homem, certo? Lá na frente eu quero falar algo sobre acerca disso. Cristo amou aquele homem. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. E vem e segue-me. Eita desafio. Um fariseu nesse momento aqui, um fariseu contemporâneo, né, vai dizer: não, pastor, não, mas como é que pode, pastor? Não, se Cristo fizesse, eu venderia tudo, pastor, para seguir a Cristo. Para dar uma oferta na igreja é uma agonia, gente. Para ser dizimista não consegue. Dizimista não consegue. Quanto mais dá tudo. Paga tudo de todos. Ah, Deus, esse mês não tem não. Mas vamos lá. Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres,
e terás um tesouro onde, igreja? Claramente aqui Cristo vai fazer uma diferenciação, né, entre vida terrena e vida eterna. Cristo claramente aqui vai dizer que aquilo que fazemos aqui interfere em nossa eternidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. O que fazemos aqui interfere na eternidade. Há um adágio aí, né, quando as pessoas morrem, que eu até entendo que é de boa vontade que as pessoas fazem isso. Mas é um adágio que não diz nada com nada. Nada com nada. Fulano morreu, aí as pessoas dizem assim, que Deus o coloque. As pessoas não estão dizendo nada com nada. Estão dizendo nada acerca de nada. É apenas um desejo, é apenas um intuito, e assim algo extremamente subjetivo. Quem sabe, talvez, será que vai acontecer? A fé cristã vai produzir no nosso coração certezas e não dúvidas. Quando um cristão morre, deve haver luto? Deve. Né? É a separação, é um irmão que está morrendo. Mas quando um cristão morre, não deve, não pode, não há desespero. Porque nós sabemos a quem pertencemos e sabemos para onde vamos. Por isso que quando um cristão morre e nós vamos fazer o seu culto fúnebre, eu particularmente quando prego num culto desse, eu não vou dizer, não vou tratar como uma possibilidade, não vou dizer um talvez, não é um quem sabe, eu não vou dizer, irmãos, estamos aqui desejando para que Deus o coloque num bom lugar, não, ao dele. Porque aquele irmão que Deus fez na vida dele aqui, e os resultados irão produzir resultados eternos. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vende os seus tesouros humanos para que você tenha um tesouro aonde? No céu. Mas prossigamos na leitura. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se o quê? Triste. Por quê que ele saiu triste? Porque ele é dono de muitas propriedades. Eu acredito que não tem nenhum rico aqui nessa noite. Né? Temos pessoas aqui que Deus tem sustentado e suprido as suas necessidades. Mas rico não temos aqui. Mas já pensou? Se esse desafio fosse feito a você, é necessário que você venda tudo o que você tem. E aí, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Antes de... Eu tinha esse tipo de comportamento em relação ao rapaz. É muito fácil aqui criticá-lo, né? É um incrédulo. Por que ele não foi lá e vendeu tudo? Verso 23, olha aí na sua Bíblia. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que o quê? Os que têm muita riqueza. Olha para mim, igreja. O quadro que está sendo pintado diante de nós agora. Cristo está caminhando. Um homem preocupado com a sua vida eterna procura o Cristo. E pergunta de maneira muito sincera. Tanto que o texto, as atitudes dele são atitudes de uma pessoa sincera. Nós estamos diante de um homem extremamente religioso, de um homem muito rico, mas se a primeira atitude que ele tem diante do Cristo, qual foi a primeira coisa que ele fez diante do Cristo? Se ajoelhou. Então veja, um homem humilde, um homem que estava agindo com extrema sinceridade. Ele não procura o Cristo com arrogância. Não, ele se humilha. Ele se humilha e faz uma pergunta importante. Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus coloca diante desse homem o maior desafio da sua vida. Jesus diz, olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta e então você pode ser o meu seguidor. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma síntese do que é o Evangelho. O Evangelho não é o Cristo prometendo a ninguém que a partir do momento que você segui-lo,
Todos os seus desejos vão ser realizados. Esse evangelho que tem sido pregado na televisão aí, não é o evangelho do Novo Testamento. Esse evangelho em que os pregadores colocam Cristo como um resolvedor de problemas, como um pagador de contas, como um operador de milagres, dizendo às pessoas que elas devem dar uma oportunidade para o Cristo, porque a partir do momento em que Cristo entrar na vida delas, todos os seus sonhos, todos os seus projetos serão realizados. Evangelho é o contrário disso. Evangelho é abrir mão daquilo que você é. Evangelho é abrir mão daquilo que você quer. Evangelho é abrir mão dos seus projetos para abraçar a vontade do Cristo. Aquele que quiser vir após mim, está escrito o que, irmãos? Negue-se a si mesmo. Evangelho não é um lugar de realização de projetos pessoais, não. Venha para a nossa igreja que aquele carro que você tanto sonha vai sair. Onde é que está escrito isso? Venha para a nossa igreja. Se você estiver endividado, Jesus vai pagar as tuas dívidas. Onde é que está escrito isso? Venha para a nossa igreja que todos os teus problemas serão resolvidos. Onde está escrito isso? Jesus, nesse momento, conhecendo o coração daquele homem, né, sabendo, né, qual era o maior desafio para ele, o que de fato criava essa barreira para que aquele homem pudesse ter uma vida plena, uma vida de paz, porque mesmo sendo extremamente religioso, mesmo sendo um homem extremamente rico, aquele homem estava em paz? Não. Por que, pastor, o senhor está dizendo que ele não está em paz? Por causa da pergunta dele. Se ele estivesse em paz, ele não teria procurado o Cristo. Se ele estivesse em paz, ele estaria preocupado com vida eterna? Não. Mas claramente a sua religião, a sua observância dos preceitos religiosos, as suas riquezas não estavam produzindo no coração daquele homem uma paz de espírito. Ele olhava para aquelas coisas e talvez chegasse à conclusão, dizendo, olha, sim, eu observo isso aqui, eu obedeço, eu sou muito rico, mas é a minha vida eterna. O que eu tenho que fazer para ter certeza dela? O que você acha, meu querido irmão, que você precisa fazer para ter essa paz de espírito? E é importante você ter, viu, essa paz de espírito. Porque, como eu disse na introdução da minha fala, infelizmente, meus irmãos, nós somos, olha para mim, extremamente frágeis. Ó, a qualquer momento pode fazer assim, ó. E o que será depois disso? Esse homem não estava em paz. Esse homem não estava. Quando ele procura o Cristo poderia ter dito a ele, né? Eu fico imaginando esse homem chegando nas igrejas evangélicas hoje. Imagine um homem desse chegando nas igrejas evangélicas. Ele seria bem recebido? Seria extremamente bem recebido. Religioso, rico. Esse homem chegando nas igrejas evangélicas, os pastores bota uma cadeira para ele. Não deixe ele embora. Nós não podemos perder uma ovelha dessa. Os irmãos acham que um homem desse chegando nas igrejas evangélicas hoje, os pastores iam fazer esse tipo de desafio a ele? Não! O máximo que os pastores iam pedir é dizer, a partezinha da igreja. Se você vai se arrepender, não vai, se você vai mudar de vida ou não, mas da igreja, ó. Cristo não. Cristo vai tratar da alma daquele homem. E a nossa vida eterna, irmãos, é uma questão de alma.
É uma questão de mente. Ao ver isso, os discípulos de Jesus se assustaram. Ao ver essa cena, e esse quadro que está diante de nós, um homem religioso, um homem que está preocupado com a vida eterna, um homem que pergunta o que fazer, um homem que diz que guardava os mandamentos, mas quando ele diz que guardava os mandamentos, Jesus olha para ele e isso os discípulos estão observando. Os discípulos estão observando isso aqui. Assustados, mas rapaz, o homem é religioso, o homem é rico, o homem se dobrou diante dele, o homem o adorou, o homem disse que quer saber da vida eterna, o homem disse que guarda os mandamentos e Jesus disse, coloca um desafio enorme para ele. Veja aí na sua Bíblia qual foi a reação dos discípulos. Olha aí, por favor. Verso 24. E os discípulos o quê? Se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar aonde? No reino de Deus. Veja o que Jesus vai dizer agora. Verso 25. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o quê? Um rico entrar no reino dos céus. E aqui alguns comentaristas tentam trazer algumas possibilidades de leitura desse texto, mas eu ainda continuo com a velha interpretação. Qual é a velha interpretação, pastor? De que a figura de linguagem usada pelo Cristo aqui é justamente do camelo, aquele camelo, ou aquele animal grande, usado ali naquelas regiões, aquele bichão enorme. Jesus está dizendo que assim como um camelo pode passar no fundo de uma agulha. Você pode trocar uma, não, acabou a linha, me traz um camelo. Não, acabou a linha, me traz um camelo marrom. Tem como colocar esse. Então Jesus está tratando dessa questão como uma questão de impossibilidade. Pastor, então que Jesus está dizendo assim que os ricos não podem ser salvos? Não. Eles podem ser salvos, mas este ato de salvação não pode surgir a partir deles. A sua riqueza não pode interferir nisso, aquilo que ele é não pode interferir nisso, a sua religiosidade não pode interferir nisso. O que Jesus quer dizer, e nós vamos ver isso aqui, é de que um rico só pode ser salvo, a exemplo de qualquer outro pecador, só pode ser salvo através de um milagre divino, só pode ser salvo através de uma intervenção divina, só pode ser salvo se o Espírito Santo do Senhor produzir no seu coração arrependimento. Verso 25, olha aí. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais. Os discípulos, quando ouviram isso, e a reação deles aqui, nesse texto aqui é honesta. Nesse texto aqui é honesta. E eles se admiraram ainda mais, dizendo: o que foi que ele disse? Então, quem pode ser salvo? Então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, a resposta que nós precisamos entender nesta noite. Veja o que Jesus disse aí. Verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse o quê? Para os homens é o quê? É impossível. Mas não para quem? Para Deus. Porque para Deus todas as coisas são o quê? São possíveis. Inclusive que um rico seja o quê? Salvo. Os irmãos entenderam agora? Inclusive, este homem rico pode ser salvo por Deus, se Deus quiser salvá-lo.
de maneira muito rápida, irmãos, eu quero trabalhar algumas questões aqui com vocês. Não vou estourar o horário. Prometo a vocês, né? Algumas características positivas desse homem que devem ser encontradas em você que está aqui nesta noite. Em mim, em você, características que devem ser encontradas em todos que estão aqui. Né? Aquele homem demonstrou ser humilde e reverente com Cristo. E aí, você já tem demonstrado algum tipo de humildade e reverência com Cristo? Quando você ouve o nome de Cristo, o que é que isso produz no seu coração? E aí? Que antes de criticá-lo, né? Vamos ver o lado positivo da coisa. Aquele homem se porta de maneira humilde e reverente. E aí? Qual tem sido o teu comportamento diante do Cristo? Estamos chegando diante de uma época muito bonita, né? Muito bonita. E eu não tenho nenhum problema, irmãos, com os cristãos que comemoram o Natal. Comemorem. Mas, pastor, não nasceu em dezembro. Eu sei. Mas, pastor, é uma data extremamente capitalista. Também sei. Também sei. Mas é uma data onde o mundo onde se comemora o nascimento do Cristo. E se a igreja cristã não fizer referência ao nascimento de Cristo, quem é que vai fazer? Claro que Natal nada tem a ver com esse Natal capitalista aí, o Natal do Santa Claus, nada tem a ver, os irmãos sabem disso. Mas está chegando uma época bonita, em que as pessoas de alguma forma se lembram de Cristo. E será que basta isso? Um momento só do ano, lembrar por alguns instantes dele? E às vezes os que se lembram, né, de maneira muito vaga, né? Na noite de Natal, onde as famílias estão lembrando do Cristo, muitos vão estar lá, se alcoolizando, escutando músicas que falam sobre tudo, menos acerca do Cristo. Será que isto é reverenciar o Cristo e se prostrar dele com humildade? Claro que não, né? Mas qual tem sido a tua postura diante do Cristo? Você tem procurado a Ele? Tem sido reverente? Enfim. Segunda característica positiva desse homem, o jovem quer saber como é que ele pode herdar a vida eterna. E aí, você já fez essa pergunta para você mesmo? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Após o Senhor dizer a ele que lhe faltava vender tudo e dar aos pobres, tomar a sua cruz e segui-lo, ele ficou triste com isso. Né? E apesar de aqui, irmãos, muitas vezes se enfatizar a negação dele de vender o que tinha, mas o texto diz que ele ficou o quê? O texto diz que ele ficou o quê? Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter chacotado do Cristo, ele poderia ter dito, eu vender tudo. Não, eu quero saber da minha salvação. Eu não estou preocupado com os outros, não. Mas o texto diz que ele ficou extremamente triste. Os irmãos já perceberam que naquele momento ali Cristo gerou um conflito muito grande naquele homem? Sim ou não? Um conflito foi gerado. Cristo jogou uma bomba na mente daquele homem. É isto que o Evangelho tem que fazer com você. As pregações precisam produzir isso nas pessoas. Cristo deve ser pregado de tal maneira, o Evangelho deve ser exposto de tal maneira, aquilo que as pessoas precisam fazer para seguir ao Cristo deve ser exposto de maneira tão fiel, que quando as pessoas entendem, deve haver nelas justamente esse tipo de reação aqui, de perturbação, de desespero, de dizer assim, meu Deus! Quer dizer que para segui-lo, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. Por isso que a pregação precisa ser fiel, verdadeira. Por isso que nós precisamos pregar o Cristo para as pessoas integralmente. Por isso que eu dizia hoje aqui à tarde, quem convence o homem do pecado do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Por que aqui eu não faço aquele apelo que é muito comum nas igrejas evangélicas, e os irmãos que fazem sabem por que fazem? Não estou aqui para criticar os irmãos. Deus abençoe os irmãos que assim o fazem.
Mas por que aqui eu não faço aquela pergunta? Quem quer aceitar Jesus? Porque eu não encontro base nas Escrituras. Não há nenhum versículo mandando eu fazer isso. Não há nenhum episódio em que Cristo tenha dito a alguém, ou os apóstolos, ou uma prática dos cristãos dizendo assim, olha, se você quer aceitar Jesus, basta você dizer que sim. Basta você levantar uma das suas mãos. Mas pastor, eu conheço muita gente que levantou a mão e serve o Cristo até hoje, amém. Eu também. Quando o Senhor me chamou também, o pastor perguntou o que queria, vem aqui à frente, eu fui. Mas eu conheço centenas de pessoas que levantaram as suas mãos, que foram até a frente e receberam oração e hoje não tem mais nenhum compromisso com a igreja. Eu estou colocando isso para os irmãos, de que seguir ao Cristo não é apenas levantar a mão, não é apenas vir aqui na frente e receber uma oração. Seguir o Cristo é entender de maneira muito clara que você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você é. Você vai ter que abandonar os seus pecados. Não é para vir do jeito que está, não, essa filosofia que engana as pessoas. Não, venha, meu irmão, venha com teus pecados e continue com eles. O importante é você estar aqui. Ó. Não. Você pode vir em pecado. Claro que todos chegam aqui com seus pecados. Mas a primeira mensagem que eles devem ouvir ao chegar aqui é que eles devem fazer o que com esses pecados? Abandonar. O pecado produz separação entre Deus e o homem. Então, ao chegar aqui, a primeira mensagem que as pessoas precisam ouvir é: meu amigo, se arrependa dos seus pecados. Abra mão dos seus projetos egoístas. Abra mão daquilo que você é. Abra mão dos seus desejos. Abra mão da sua antiga vida. Porque para servir a Cristo é necessário uma vida nova. Então o texto mostra aqui que esse rapaz ficou triste. Às vezes é bom vir para um culto e voltar triste para casa. Aí você está dizendo, o pastor está se defendendo. Não. Mas às vezes é bom. Estou dizendo que todas as vezes você vem para um culto. Não. Tem culto que eu já disse isso aqui. A mensagem vai ser de edificação, vai ser de conforto, vai ser de consolo. A gente vai voltar para casa alegre. Mas haverão cultos, meus irmãos, em que a palavra vai ser de exortação. Ela vai colocar o dedo na nossa ferida. Ela vai nos confrontar. Ela vai nos exortar. E nós devemos fazer o que com isso? Aceitarmos e dizermos: Senhor, amém. Glória ao teu nome, isso é bom. O texto está dizendo que esse rapaz ficou triste. A partir desse texto que nós lemos nesta noite, nós sabemos que esse homem ele foi embora. E o texto não diz. Os evangelhos não falam mais nada acerca dele. Vai para mim, por favor. Não desista da mensagem. Vamos lá. O texto diz que ele, procurou Cristo. Houve esse diálogo. Cristo fez esse desafio. E ele foi o quê? Embora. A partir desse relato sabemos que o jovem rico partiu. E nada mais sabemos dele. A partir disto, irmãos, nós podemos condenar esse homem ao inferno? Nós podemos dizer que com certeza esse homem partiu sem o Cristo? Você tem coragem de dizer isso? Não. Pode ser que sim, e pode ser que não. Eu acredito, pastor Alexandre, eu acredito que Cristo produziu nele depois uma mudança de comportamento. Pelas características presentes no texto. O texto diz que Cristo, em relação a ele, Cristo o quê? Em relação a ele? Amor. Cristo amou. Nós vemos alguém aqui que estava preocupado com a vida eterna. Nós vemos, inclusive, que o desafio feito pelo Cristo produziu nele um conflito. O Espírito Santo do Senhor pode ter trabalhado depois na vida desse homem, sim ou não? Sim, queridos irmãos. O Espírito Santo pode ter feito com que ele abandonasse os seus antigos desejos, entendido que o maior tesouro que ele poderia ter era o tesouro do reino dos céus e enfim, completado a obra. O texto diz que Cristo o amou, mas apesar de amá-lo,
Isso aqui é interessante, viu? Pastor, o senhor ama a gente, pastor? Amo. Por que o senhor nos cobra tanto, pastor? Porque eu amo vocês. Pastor, se Cristo de fato ama, pastor, por que Cristo colocou esse desafio tão grande? Porque Cristo o amava. Justamente por isso, os irmãos estão entendendo? Não se iludam. Muitas vezes, muitos pregadores não vão dizer a verdade para vocês, porque simplesmente eles não estão nem aí com vocês. A única preocupação deles é que vocês estejam aqui, é que vocês tragam. Eles não têm interesse de confrontar, eles não têm interesse de exortar, porque eles não estão preocupados com a sua vida eterna, meu querido. Os pregadores verdadeiros, os pregadores que sabem que terão que prestar conta a Deus, eles sabem que através da sua pregação, as suas pregações influenciam no destino eterno das pessoas. Então eu não posso adulterar essa mensagem, eu não posso diminuí-la, eu não posso tirar dela o desafio, porque é justamente esse desafio que vai produzir nas pessoas mudança de comportamento. Cristo amou, mas lançou um desafio muito grande sobre ele. O jovem pesaroso afastou-se. O Senhor diz que é muito difícil o rico entrar no céu. Nenhum texto da Bíblia vai dizer que esse homem foi regenerado. Nenhum texto da Bíblia vai dizer que esse homem herdou o reino dos céus. Há uma tendência muito forte no meio evangélico de dizer que ele morreu condenado, sem a regeneração, sem o convencimento dado pelo Espírito Santo. A maioria dos evangélicos tem esse tipo de leitura desse texto, né? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Pastor, qual é o texto que o senhor pode usar para nos provar isto? Mais uma vez eu digo, não tenho nenhum texto no Novo Testamento dizendo assim: e aquele jovem rico que procurou Jesus e que não aceitou vender os seus bens, ele que se afastou, depois ele procurou Jesus e se converteu. Não tem, não tem. Mas para não me tornar enfadonho nem repetitivo demais, eu já mostrei para os irmãos as características de um homem preocupado com as coisas de Deus, de um homem que busca o Cristo e de um homem, de um homem preocupado com a vida eterna. Pastor, não nos parece ilógico que Cristo tenha o amado, mas tenha produzido nele um desejo de afastamento? Não. Mais uma vez, quando aquele homem olha para o Cristo e diz: olha, Senhor, tudo isso eu guardo desde a minha infância. Mas ele tinha uma relação formal, né? Ele ainda não tinha uma relação salvífica com o Cristo e com Deus. Cristo sabia que aquele homem ainda tinha uma relação de muito apego aos seus bens. Você quer herdar a vida eterna? Quer? Sim ou não? Sim. Você não pode ter na sua vida, é muito sério o que eu vou dizer agora. Se você quer herdar a vida eterna, você não pode ter na sua vida nada, nem ninguém. Eu estou falando de tudo. Nada nem ninguém que você ame mais do que o Cristo. Se você quer herdar a vida eterna, você não pode haver na sua vida nada e nem ninguém que você ame mais do que quem? Do que o Cristo. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Só que isto, meus irmãos, para mim e para você, para que isso aconteça, isso é simplesmente impossível. Aquele homem sozinho jamais conseguiria tomar essa atitude de vender tudo o que ele tinha e dar para quem? Nós também, irmãos, não teríamos nenhuma condição de abrirmos mão daquilo que somos, daquilo que desejamos, daquilo que queremos,
para seguir a Jesus. Não havia. Isto é impossível isto foi impossível para ele, também é impossível para nós. E então, pastor, o que fazer? Reconhecer a nossa plena e total incapacidade e rogar ao Senhor que Ele produza isso em nós. Para todos os homens, para os homens é impossível, no verso 27. Mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são impossíveis. Estou indo para o final, viu? Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Pastor, como é que o senhor pode então acreditar que aquele jovem poderia então ser salvo? Cristo de fato poderia ter o amado e o salvado. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou incapaz de abrir mão daquilo que sou, daquilo que tenho. E aqui também, irmãos, está muito claro de que a salvação dos evangelhos, a salvação pela graça, ela impossibilita qualquer tipo de mérito, Não há mérito algum na nossa salvação. Nada do que eu tenho, aquilo que nós temos, interfere na nossa salvação? Pode comprar a nossa salvação? Se pudesse comprar, Jesus tinha dito o que para ele? Para você ser salvo, dê tanto, dê dinheiro. Parece ou não parece com as igrejas aí? Quer ser curado, quer receber uma bênção? Dê tanto. Nada disso está no Evangelho. Para Deus derramar a sua graça sobre alguém, não é necessário você dar nada. O Evangelho não é. A igreja não é um comércio. A igreja não é uma loja onde eu chego e digo quanto é. Tudo que Deus faz sobre nós, irmãos, é tão somente pela sua graça e pela sua misericórdia. Então nada do que nós temos, um rico não pode fazer nada além do que um pobre pode fazer pela sua salvação. Um pobre também pode fazer alguma coisa para ser salvo? Não! Alguém vai ser salvo só porque é pobre? Também não. Não é isso que Cristo está querendo dizer. Que quem é rico está condenado e de quem é pobre está salvo. Não! Como é que então, pastor, aquele homem poderia ser salvo? Como é que então, pastor, se o senhor está dizendo que nada que o senhor tem, nada que o senhor faça, nada que o senhor pense pode produzir salvação? E o que é que então vai acontecer, pastor? Vou para a parte final. A salvação é um dom de Deus, para o louvor da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Romanos 8, 28, a Bíblia nos diz o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Romanos 8, 28, veja o que a Bíblia diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os mortos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha para mim. Pastor, como herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Olha para mim. Você não pode fazer nada. Nada. E o primeiro passo para ser salvo é justamente reconhecer essa incapacidade. É que esse desespero seja produzido no teu coração. De olhar para aquilo que você tem, de olhar para aquilo que você é, de olhar para aquilo que você pensa e reconhecer e dizer assim: eu não posso fazer nada pela minha salvação. Porque a partir do momento em que você reconhece isso, aí você vai entender o que foi feito na cruz. Na cruz foi realizado tudo o que aquele homem não podia comprar. Aquele homem rico não podia comprar o que Cristo fez na cruz.
O que você faz não poderia comprar o que Cristo fez na cruz. O que você tem não poderia comprar o que Cristo fez na cruz. Quando nós reconhecemos a nossa total e plena incapacidade e reconhecemos que a salvação é algo impossível para o homem, nós entendemos que ela é um ato divino e que ela só pode ser produzida em nós por uma ação iluminadora, transformadora, regeneradora do Espírito sobre nós. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não quero. Mas produza isso em mim, meu Pai. O amor de Deus está diretamente ligado àqueles que foram comprados pela morte do seu Filho amado. Cristo nos ama, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo incompetentes, mesmo sendo pecadores. Cristo nos ama. Cristo te ama, meu irmão. E mesmo que não haja em nós nada, como foi conversado hoje aqui à tarde, nada, não havia nada em nós que pudesse levá-lo a querer nos salvar, nada, mas Ele nos ama. Cristo ama os seus. Cristo levou sobre si os seus pecados. Cristo não deu a sua vida e morreu por todos, mas morreu por aqueles que Ele amou. Não amou a todos, mas amou a muitos. Não amou pelo mundo, nem por todos, mas na sua oração Ele diz: Pai, eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Claramente fazendo uma referência à sua igreja, às suas ovelhas. Aquele homem ficou triste, sabe por quê? Porque ele percebeu que ele não poderia fazer nada pela sua salvação, nada. Nesta noite, que o Espírito Santo também produza essa tristeza em nós, de reconhecermos a nossa incapacidade, que Ele nos perturbe, mas que essa perturbação gere em nós este pedido de socorro, esse refugiar-se nele. Senhor, traga minhas mãos vazias, não tenho nada para te oferecer. Me ajuda, Pai. Tem misericórdia de mim. Toma conta de mim. Eu sou teu, Pai. Eu sou teu. O que eu devo fazer, pastor, para herdar a vida eterna? Você não pode fazer nada. Mas deixa eu dar uma boa notícia aqui nesta noite. Deixa eu dar uma boa notícia. Nós não podemos fazer nada, mas Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. Abandone sua antiga vida. Abandone seus pecados. E seja grato. Porque aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. Sirva a Ele com o seu coração cheio de gratidão. Sirva a Ele com o coração cheio de alegria. Não permita que nada nem ninguém tire esse ânimo do seu coração. Deseje estar na presença dEle. Almeje estar na presença dEle, porque aquilo que você não podia fazer, Ele conquistou por você. Não cante para conquistar alguma coisa. Não oferte nessa igreja para conquistar alguma coisa. Não sirva aqui nessa igreja com a ambição de que você vai ganhar alguma coisa com isso. Não. Nós estaremos aqui nos nossos cultos cantando, ofertando, servindo, porque Ele já fez. E se Ele não nos der mais nada, já está bom. Se Ele não nos der mais nada, já está bom. Porque o nosso preço foi pago. Os nossos pecados foram perdoados. E hoje nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus.
que esta palavra possa produzir em nós esse espírito de tristeza, de convencimento, de desespero, ao olharmos para quem somos, ao olharmos para aquilo que podemos fazer, mas que automaticamente esse sentimento nos remeta ao Cristo. Olhe para o Cristo, meu irmão. Quando você olha para você mesmo, tristeza. Quando eu olho para mim mesmo, vergonha. Quando eu olho para mim mesmo, desespero. Mas quando eu olho para o Cristo, orgulho. Quando eu olho para o Cristo, alegria. Quando eu olho para o Cristo, certeza. O que era impossível para mim, não é impossível para quem? Eu, Alexandre, não posso fazer nada pela minha salvação. Se dependesse de mim, sabe onde eu ia morar eternamente? Vocês sabem, né? Mas Deus, não sei porquê, em sua infinita graça e misericórdia, resolveu me salvar. Não sei porquê. Resolveu me salvar. Não sei porquê Ele resolveu te salvar, mas quem te salvar. Sejamos gratos a Ele. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe nesta noite.